Após protagonizar a melhor luta dos últimos tempos, ambas as equipes começam a se vitimizar. Veja agora a análise do canal que mais tem QI no Brasil. Quem vos fala é Nata Vidal, dono de um dos maiores QIs do Brasil, talvez o terceiro maior, e você está no Gênio Analisa. Esse vídeo será dividido em 3 partes. A primeira parte, os conflitos antes da luta acontecer. A segunda parte, analisando os conflitos em si, e a terceira parte, é óbvio, analisando as repercussões dos conflitos. Antes da luta começar, as duas equipes já estavam brigando. Inclusive, nós podemos ver isso muito nitidamente em 2 momentos distintos. O primeiro momento, o momento da segunda pesagem, cujo Wanderlei Silva não bateu o peso, ficando 5 quilos acima do peso. Bom, regras são regras e isso acaba pegando muito mal. Até porque isso causa consequências para aquele que chegou acima do peso. Mesmo assim, o Popó, sendo mais leve, aceitou lutar com o Wanderlei estando acima do peso, mesmo com... Bom, geralmente quando isso acontece a pessoa recebe uma advertência ou recebe uma punição, mesmo se a pessoa ganhar metade, vai para o outro que esteve sempre na faixa de peso combinado. Porém, tudo piora quando o Wanderlei Silva decide chamar Popó de bunda mole. Eu não acho que isso seria muito ofensivo, mas pelo jeito pro filho do Popó e para o Popó isso foi deveras ofensivo. Desencadeando da outra parte o filho do Popó chamando o Wanderlei Silva de o cachorro morto. Eu acho que foi muito bem pensado, pensou rápido, porque o apelido dele é Cachorro Louco e ele fez um trocadilho, Cachorro Morto, mas isso também pegou muito mal pro Wanderlei Silva, tanto é que nós vemos no áudio que o próprio Verdun disponibilizou, ele mostrando um áudio que mandou para o Popó, pedindo para que outras pessoas não venham intervir nessa provocação entre os dois atletas. E já o Popó foi bastante ríspido com o Wanderlei Silva e sejamos bem honestos, provavelmente faríamos o mesmo. Muitos de nós faríamos o mesmo no lugar do Popó, mesmo o mesmo Verdun, desculpa, o Verdun que mandou o áudio pro Popó, nós faríamos o mesmo no lugar. Porque, honestamente, vamos parar e pensar. Bom, provocação é só de atleta para atleta. Vocês acham mesmo que é esportivo um atleta desafiar o outro? Ah, Nathan, faz parte. Tudo bem, se faz parte, por que a equipe não pode entrar? Ah, porque é antiesportivo. Não, o que é antiesportivo é você fazer esse tipo de comentário denegrindo outra pessoa. Porém, faz parte do show. É um show, é uma atração, não é uma luta. Porque se fosse uma luta, você iria na porta de um bar e ia ver a luta de rua, na sua essência. Mas não, isso é um show, é televisionado, tem plateia, tem espectadores, então é tudo criado um circo em volta disso, todo um espetáculo para as pessoas. Espetáculo esse que faz parte, obviamente, a equipe de ambas as partes. Então eu não vejo nada demais nisso. Se é para, ah, meu Deus do céu, estão colocando apelidos de cachorro morto, que também não é nada para você se sentir muito ofendido, mas parece que o pavio dos dois eram um tanto quanto curtos, eles eram um tanto quanto brigões e sentimentais com isso. Bom, parece que aqui temos a prova que uma palavra e um apelido mal dado vale mais do que um soco, dói mais do que um soco ou uma facada. Voltando àquela troca de mensagens entre o Verdun e o Popó, se formos parar para analisarmos friamente, o que aconteceu ali que o Popó falou: ó, dorme pensando na derrota e você sabe que quando apanhar ele em cima do ringue, apanha todo mundo. Quando apanha um, apanha todo mundo. O que ele quis dizer, quando apanha o atleta, apanha junto à equipe. E o Verdun, naquela hora, concordando com ele disso. Isso é evidente. E quando também ganha um, ganha todo mundo. Quando ganha o atleta, ganha a equipe inteira. Ou seja, o Verdun sabia muito bem qual era o contexto que ele quis dizer. O Verdun não foi analfabeto funcional. Porém, ele instigou aqui uma cambada de analfabetos funcionais interpretasse esse áudio de maneira errônea, sendo que ele sabe muito bem qual que era o intuito do áudio, qual que era a mensagem. Indo agora para a luta em si, Wanderlei Silva, isso foi nítido, foi desclassificado, foi mais do que justo, ele trapaceou muito, porém foi uma boa luta de se ver. Eu gostei muito de ver aquilo, mesmo nas partes em que ele trapaceou. Tudo bem, foi penalizado, mas foi um lutaço. Honestamente, tudo isso que ocorreu me deu vontade de ver de novo aquelas lutas do Pride, que o Pride volte de novo, porque essas lutas de MMA atualmente são extremamente ridículas.
As lutas atualmente consistem basicamente em dois negros que acaba levando 3 socos e ai meu Deus do céu, o soco tá doendo muito, então bora se deitar aqui no chão igual uma perereca maluca, e daí você vê um cara parecido um frangão assado, todo arrebitado pro ar, e vem o outro, encoxa ele, fica os dois se esfregando rosto com rosto. É uma palhaçada danada. No Pride não tinha isso. Por quê? Porque no Pride podia prisão, então você pode até ver imagens do Vanderlei Silva, quando o adversário escorregava e caía, ele aproveitava e pisava na cabeça do adversário. Olha só que coisa legal. E eu não estou sendo contra isso não, eu acho que deveria voltar. Por quê? Porque, honestamente, é muito ruim você ver essas lutas onde os dois lutadores trocam 3 socos e falam, ai, tá doendo, vamos aqui pro jiu-jitsu, vamos aqui pro chão, né? Daí ficam os dois se roçando, igual dois Kengo maluco. E apesar de eu ter superdotação e ser detentor de um QI que esteja estimado na casa dos 180, honestamente eu adorei de ver aquilo, até aquela briga de rua generalizada no final, e eu aposto que você também gostou de ver aquilo, não minta para mim. Porém, não dá para isolar uma briga da outra. Sempre, 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 em qualquer MMA, quando um lutador, mesmo depois de desclassificado, quando ele usa de golpes sujos, é normal que a outra equipe invada o ringue e comece a cobrar. E na verdade é até normal que a outra equipe invada o ringue e destrua o outro na porrada. Você pode ver isso em inúmeros vídeos. Se você é acostumado a assistir MMA, WWE, não, porque WWE não. Vendo as imagens em câmera lenta, dá para ver nitidamente que a equipe do Popó entra para cobrar enquanto o Popó percebe que vai dar merda e tenta afastá-los de lá. Porém, o filho do Vanderlei começa as coisas. Olha, honestamente, eu já vi essas imagens 1 milhão de vezes, aposto que vocês também. Vejo em câmera lenta e vejo que ao mesmo tempo que o filho do Vanderlei dá um soco barra empurrão, não dá para entender muito bem aquilo ali, um da equipe do Popó desfere um chute, mas esse chute pega no ar e foi tipo uma reação ao empurrão barra soco, não deu para entender muito bem. E enquanto isso, o Popó tenta apaziguar os ânimos, junto com o juiz ele também tenta apaziguar os ânimos, e o juiz também acaba levando uma moquetada na cara, porque depois de toda a confusão ele aparece com um olho roxo e não dá para entender quem foi que deu esse soco no juiz. Mas o Popó tentou apartar, o juiz tentou apartar. Quem não estava tentando apartar de jeito nenhum era o Vanderlei Silva, que não estava fazendo nada, estava só indo para cima junto com o Verdun. O Verdun também não tentou apartar coisa nenhuma, mas o filho do Vanderlei Silva, ele se tacou muita lenha na fogueira, tacou lenha, fogueira, gasolina, tudo que pode. Bom, a partir daí o Verdun sai igual um louco, só distribuindo marretada de cima para baixo, até porque ele é muito maior do que todo mundo que estava ali, então foi só marretada de cima para baixo, rebocando um monte de galera. Aí já começa a entrar um monte de gente, acaba virando VAR daquele negócio ali, não dá pra entender mais nada. Na câmera lenta dá pra ver nitidamente uma parte onde 2 pessoas seguram os 2 braços do Popó e o treinador do Vanderlei Silva acaba desferindo um soco no rosto do Popó, ou seja, baita covardia. Só depois o filho do Popó entra com um cinturão do pai na mão e acaba nocauteando o Vanderlei Silva. Cara, isso foi espetacular. Bom, primeiro eu reclamar. Imagina tu ter um filho que entra pra brigar contra o Verdun e contra o Vanderlei Silva com o teu cinturão na mão e ainda faz os dois de boneca. Cara, isso é puro cinema simplesmente. Eu aposto que muitos de vocês gostariam de ter um filho desse aí em casa. E honestamente, eu quero ter um filho desse quando eu crescer. Cara, o filho do Popó eu vou pegar, vou fazer um pôster dele, vou pendurar no meu quarto. Um exemplo. Ai, não um exemplo para a sociedade, não um exemplo de lei, não um exemplo de conduta moral, mas de filho? Caramba, eu queria ter um filho desse. Ah, você pode discordar, tudo bem, mas, pô, maneiro. Nesse terceiro ato, onde eu vou comentar sobre os desdobramentos sobre o caso, eu vou comentar não como mero espectador, mas sim como formado em direito. Apesar de nunca ter atuado na área para ser um advogado criminal nem ser criminalista, eu aposto que os meus 2 dedos de contribuição valem mais do que muito papinho furado que você vai ouvir na internet. Primeiro, todo o contexto vale. As pessoas não vão chegar no tribunal e vão isolar só aquele momento da confusão, não. Vai se pegar tudo, desde as provocações lá atrás, para se analisar todo o contexto, inclusive as cabeçadas durante a luta. Ah, mas foi... Não é assim que a justiça funciona, não vai pegar um recorte e vai te analisar, te julgar por causa do... Não, tem que ver todo o contexto.
Agora o que todo mundo tá falando, se foi legítima defesa como o filho do Popó alegou, ou se é algo mais grave, o que que vai acontecer com o filho do Popó, se por acaso, ele vai ser proibido, vai ser preso. Já digo que ser preso é bem difícil e honestamente se for é só porque o caso é muito popular e tem muita mídia em cima. Mas honestamente, é até difícil ele sequer ficar sem lutar. Vai ficar o resto da vida sem lutar? Não vai, né? A gente sabe que não vai, para. E honestamente, a galerinha aí do Pride, do MMA, tá julgando o filho do Popó com um negócio como se eles fossem uns puritanos. Que honestamente, se eles fossem colocar eles mesmos na própria régua, eles não passavam. Inclusive você aí de casa que você acha, não é tão absurdo. Cara, então peça pela proibição nacional do Jiu-Jitsu Gracie, porque essa desgraça, eu estou falando desgraça como quanto de violência não injetou no Brasil o Jiu-Jitsu Gracie. Aquilo ali invadir academia, bater nos outros, ir pra festa, ficar batendo nos outros aleatoriamente simplesmente porque acha graça de fazer isso. Isso aí já era pra ser então proibido faz tempo, mas é claro que não. O que as pessoas falam? O Jiu-Jitsu Gracie tem uma grande contribuição. Todo mundo reconhece o Jiu-Jitsu Gracie como uma grande contribuição para o esporte, para o Jiu-Jitsu em si. Mas o que eu estou falando, se é para colocar todo mundo na mesma baliza, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Isso também vale para esse caso. Se for colocar o filho do Popó no pau, vai todo mundo entrar no pau aí. Porque ninguém aí tá aí de santinho, tal com a auréola na cabeça. Com um bom advogado, o filho do Popó, cara, pode sair com nada. Sabe por quê? Porque ele não entrou primeiro. Não, ele entrou depois. Depois a confusão já estava bem grande. Ou seja, ele não quis entrar. Tanto não quis que ele entrou de supetão quando viu o pai apanhando pra caramba. Quando toda a equipe dele, inclusive o irmão dele, apanhando pro Verdun. Que não fez questão nenhuma de separar, né? Ai meu Deus, mas ele deu um soco na nuca. Aquilo ali não era luta. Aquilo ali era rua. Não era a luta dentro do octógono, não sei o que. Não, regras de rua. O que é regra de rua? Qual que é a regra de defesa pessoal? Se é para você usar uma bazuca para coibir a ação do inimigo e aquilo vai ser o único necessário para coibir a ação do inimigo, é um exagero, mas é um exemplo para que as pessoas fiquem com isso bastante na cabeça. Porque o argumento da outra parte é, nossa, quanta covardia, meu Deus, tava um número maior, ai, não sei o que, deu um croque na nuca. Inclusive, uma das coisas ditas é, não é coisa de homem de verdade. Todo mundo que fala isso não é coisa de homem de verdade, tenha certeza que quer te fuder. Se é um homem falando, isso não é coisa de homem de verdade, cara, no mínimo é sempre uma situação de briga onde você tá com uma faca e o cara tem 2,5 metros de altura, 2 metros de largura e fala, meu, tira essa faca aí, você é mó baixinho perto do cara, meu, larga essa faca, isso não é coisa de homem não, me enfrenta na mão, que é isso? Ou a clássica quando as mulheres falam, o homem de verdade paga a conta no primeiro encontro. Então, homem de verdade, se alguém fala homem de verdade é porque quer te ferrar, meu amigo. E sendo que o soco que nocauteou o Wanderlei Silva veio no rosto, não veio na nuca, então menos. Vamos falar a verdade aqui, esses lutadores são todos uns brigões de marca maior. O Wanderlei Silva, 1 ano e meio dos podcasts, falava que batia em todo mundo, dava uma de brabão, agora tá todo boneca aí se sentindo. O Wanderlei Silva, outra. Cachorro louco, agora tá uma louca, tá uma boneca aí. Meu, tá todo mundo sentido com o ego muito sentidinho, não dá pra entender. Esses eram os brabões que enfrentavam Deus e o mundo na porrada. Pelo amor de Deus, isso daí é uma piada. A verdade é que o Vandy achou que ia rebocar todo mundo aí na porrada e acabou, né? Agora, porque em vez do que rebocar todo mundo e ficar safe, ele foi rebocado, agora estão se doendo pra caramba. E honestamente, gente, a agressão no Brasil nunca dá nada na delegacia. Você pode chegar lá na delegacia lavado de sangue, o polícia vai cagar na tua cabeça. Vou ser bem sinceros aqui, um bando de brigando, eles deveriam ter pelo menos a hombridade, né, já que são brigões, pelo menos tenham a hombridade de não chamar as autoridades, porque honestamente, vocês estavam ligando pra lei e pra ordem quando vocês estavam fazendo aquelas palhaçadas? Não estavam. Agora porque, ai meu Deus do céu, fiquei ardidinho porque eu perdi, agora eu vou chamar as autoridades aqui, meu Deus do céu. Eu gostaria que pelo menos esses lutadores sustentassem as cagadas que fizeram, não chamassem autoridade nenhuma, resolvia lá entre eles e acabou.
Mas honestamente é isso que vai acontecer, o processo vai se arrastar, não vai dar em nada, só vai congestionar mais ainda processos importantes para o juiz julgar, mas não, o juiz vai ter que julgar processo de grupos de brigões, que queriam brigar e brigaram e agora estão muito sentidinhos. E no final das contas, a única coisa que vai acontecer é multa. Mas lembra que eu falei, pau que bate em Chico, bate em Francisco? Não vai ser só o filho do Popó que vai ser multado. Vai ser todo mundo, tá? Todo mundo ali. Inclusive o Verdun, um treinador do Vanderlei Silva, que contra o Popó, 2 pessoas estavam segurando os braços dele, foi lá e desferiu um soco no rosto no rosto do Popó, né? Mas o Popó não ficou se vitimizando tanto quanto o Vanderlei. Honestamente, eu gostei muito mais da atitude do Popó de não se vitimizar. Mas ele também está se vitimizando um pouco porque, bom, o outro lado começou a se vitimizar um monte, postar um monte de foto, eu tô em cirurgia, não sei o que. Então o Popó falou, não, tô aqui também, olha só como eu tô fragilizado. O jogo é esse, se mostre o mais conferido possível para as pessoas terem dó de você. Isso vindo de lutadores que acabariam com meio mundo, cara, isso é extremamente patético. Isso até levanta aquela velha pergunta, o que aconteceu com os homens dessa geração? Não são os homens dessa geração, até porque o Popó e o Vanderlei estão lá se vitimizando pra caramba junto com o Verdun, e eles não são geração X, né? Pelo menos eu acho que não, né? Na verdade, nós só vamos saber o que aconteceu com o homem atual lendo Platão e Aristóteles, porque eles já falaram o que aconteceu com o homem atual. Segundo a filosofia de Platão e Aristóteles, os dois concordavam nesse ponto, que cada governo gera um tipo diferente de homem. Ou seja, numa monarquia, o homem seguirá as tendências da monarquia. Em uma república, o homem terá o espírito republicano, mas em uma democracia em especial, o que o homem será? Ele será um demagogo. E todos os discursos atuais são pura demagogia, ninguém mais ousa fazer aquela piada extremamente ácida, porque, não, vamos fazer aqui uma demagogia, não pode ser assim, veja bem que coisa terrível. E no sistema atual da democracia, quem mais se faz de cão ferido é que mais ganha coisas do governo, porque mais ganha a simpatia do povo. Não, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do discursinho demagogo implantado pelo governo. Agora eles estão se fazendo muito de vítima como se fossem umas mulherzinhas que precisassem ser salvo. Ai meu Deus, me salva, me salva. Cara, Vanderlei Silva, o cachorro louco, dando uma de ai meu Deus do céu, ai como é teu feridinho aqui. Cara, isso tá patético, isso tá ridículo já. Tudo pra passar no crivo do tribunal da internet, é claro. Mas a opinião da internet é irrelevante, a única opinião relevante é a opinião das autoridades, é dos organizadores do evento e do juiz, caso eles queiram ir pra frente com essa palhaçada. Cara, eu não duvido nem um pouco que se ressuscitassem dos mortos Aristóteles e Platão no auge físico deles, os dois davam uma sova em qualquer um daqueles ali, seja no Popó, seja no Vanderlei, seja no Verdun. E se você acha que eu tô brincando? Não, não estou brincando, não é só por causa do espírito das épocas, porque, eles viviam em outro governo, é por isso eles são mais brabão, são mais homens. Não, 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 não é só por causa disso não. Eles tinham muito contato com treinadores espartanos, mas na Grécia mesmo tinha um sujeito bem famoso, conhecido como o pai da musculação, do treinamento, que ele carregava simplesmente um touro adulto no lombo. Aristóteles e Platão, os dois treinavam muito seus físicos. Inclusive era costume da época, né? Você não só, eu sou muito inteligente, não. Você tem que também ter um bom físico. Inclusive, quem foi que moldou Alexandre para que ele virasse Alexandre o Grande foi quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles. Boa parte da formação de caráter masculino que deu o Alexandre o Grande, aquele drive mental para fazer tudo aquilo, conquistar tantas terras, foi Aristóteles que deu para ele. O ensinamento desse vídeo é que não importa o quão brabão você é, se você fosse lutar contra Aristóteles, Aristóteles sola. E antes de finalizar esse vídeo, quero dizer aos meus antigos inscritos que eu vou fazer 2 vídeos por semana nesse novo formato só em áudio para poder voltar a publicar vídeos. Tem muitos projetos legais saindo, na descrição terá um link para os meus livros já publicados e em breve também teremos roupas desse canal. Muito obrigado a todos que assistiram e fique com Deus.